Queridos irmãos e irmãs, uma boa noite. Sejamos todos sempre unidos no Cristo, nosso Mestre e Senhor. É uma grande alegria hoje estarmos juntos para vivenciarmos o segundo dia do Tríduo Eucarístico com o tema Eucaristia e fome de pão e de justiça. Sou o diácono Fabrício, da paróquia de São José Maruípe, e é com grande alegria que acolho o pedido, o convite do senhor pároco desta paróquia, Padre Fernando, através de todas as pastorais, e hoje aqui conosco a PASCOM, através da pessoa da Paola. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E esse Deus que nos une no seu amor, na sua vida, ele nos traz a oportunidade de meditarmos a Eucaristia. Eucaristia, o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo como uma fonte e o ápice de toda a vida cristã. Toda a vida cristã passa pela Eucaristia. Por isso nós somos chamados a vivenciarmos e sermos, você, mulher, uma mulher eucarística, e nós, homens eucarísticos. Quando nós vivemos a dimensão do próprio corpo e sangue de nosso Senhor e Salvador, que Ele mesmo instituiu na Quinta-feira Santa, o seu corpo. Fazer isso em memória de mim. Já não é mais pão, é o corpo. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor. A transubstanciação do pão e do vinho, no corpo e no sangue, nos impulsionando a vivenciarmos a dimensão eucarística na nossa vida. A Eucaristia é a grande alegria de toda a vida do cristão. Por isso, para vivenciarmos bem esse tríduo, precisamos compreender a dimensão da nossa vida como cristãos eucarísticos. Você, meu irmão, minha irmã, é um sinal de unidade, porque você estando no Cristo, Cristo estando em você, nós todos nos formamos uma grande comunhão. A comunhão que somente pela Eucaristia nós temos a possibilidade de vivenciarmos. Por isso, a Eucaristia é graça, a Eucaristia é fonte, e nós precisamos buscar sempre na fonte de águas cristalinas, que é o Cristo. A água que jorrou do peito do Senhor. A fonte eucarística que nos impulsiona, que nos dá coragem de vivermos como um sinal, como um vínculo na vida, na sociedade, porque nós vivemos no mundo, não somos do mundo, porque nós somos de Deus, somos eucarísticos, e para e pela Eucaristia vivemos e comungamos com o Cristo. Por isso, o que representa a Eucaristia para a Santa Mãe Igreja? Esta mesma Eucaristia é o clímax da nossa vida e da nossa fé. Ela é o ápice. Por isso, o maior culto e o culto mais sublime da Santa Mãe Igreja, assim nos ensina os documentos da Igreja, o catecismo da Igreja. O culto mais sublime, o clímax da nossa fé é a Santa Missa. A missa onde é realizado o santo sacrifício do corpo e do sangue do Senhor. Você, meu irmão e minha irmã, vivendo essa dimensão, para você, o que representa a Eucaristia na vida da igreja? Qual é a reflexão que você faz como um homem, uma mulher que vive a Eucaristia, que é eucarístico? Mas o que esta Eucaristia representa na sua vida? Representa a comunhão da vida divina, a unidade do povo de Deus. Para nós, cristãos, católicos, apostólicos, romanos, a vida eucarística, a Eucaristia na igreja, nos leva a estes caminhos, que é o caminho da comunhão da vida divina e a unidade do povo de Deus
que são expressadas e realizadas na Eucaristia. Se você comunga do corpo, do sangue, da alma, do corpo, sangue, alma e divindade de Cristo, você precisa ter em seus pensamentos essa dimensão. A comunhão de vida divina e a unidade com o povo de Deus. Não podemos viver a Eucaristia e não nos importarmos com os irmãos, não podemos viver a Eucaristia e não vivermos a comunhão e não vivermos a unidade e deixar-nos levar por momentos de segregação. Não podemos. A Eucaristia nos une. A Eucaristia é o amor. A Eucaristia é o clímax, é o ápice da nossa fé. Por isso, os senhores estão aí na comunidade, na igreja, vivenciando mais esse dia eucarístico, para dobrar os seus joelhos, dobrar os vossos corações, dobrar a sua vida diante do Senhor, que é o Rei, Mestre da nossa vida. Por isso, Jesus está presente na Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. E ele estando presente na Eucaristia de modo único e incomparável. Único e incomparável. Em real substância. É que nos move, é que nos impulsiona. Por isso, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Na divindade de Jesus está, meus irmãos e minhas irmãs, o presente de modo sacramental, sagrado, mento, memória. A Eucaristia é memória do sagrado, é o sagrado, é Cristo na sua dimensão, ou seja, sob espécies eucarísticas do pão e do vinho. Cristo todo inteiro, Deus e homem. Deus e homem. Do Jordão ao Tabor. Batizado no Jordão. Transfigurado no Tabor. A Eucaristia nos impulsiona. A Eucaristia nos dá alegria. A Eucaristia nos ajuda a viver o pão único, o remédio único de imortalidade. É o antídoto, a vacina. Já dizia Santo Inácio de Antioquia. Na Eucaristia, nós partimos o único pão, que é remédio de imortalidade, antídoto para não morrer, mas para viver em Jesus Cristo para sempre. Para não morrer, mas viver em Jesus Cristo para sempre. Sabemos que morreremos num corpo corruptível, mas viveremos para um corpo incorruptível, um corpo sem pecado, pela Eucaristia, que é remédio, pela Eucaristia, que é pão, pela Eucaristia, que é a vacina, que é a proteção de toda a nossa vida. E vivendo a dimensão eucarística, o Senhor nos ajuda a refletir a segunda parte da oração do Pai Nosso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a oração de Jesus parte de uma pergunta impelente, que é muito semelhante à imploração do mendigo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Esta oração provém de uma evidência de muitas vezes esquecemos. Uma evidência que muitas vezes esquecemos. Que não somos criaturas autossuficientes e que todos os dias nós precisamos de nos alimentar. Por isso, quando o apóstolo Pedro pergunta ao Senhor, quando me faltar as palavras, de que forma devo rezar, orar, falar com Deus? E Jesus nos ensina: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Observamos, irmãos, que o Pai é nosso. Jesus nos ensina a pedir que o Pai, que é de todos nós, se compadeça, e Ele se compadeceu de cada um de nós, nos deixando o pão. Como nós iniciamos a nossa fala. Na quinta-feira santa, os discípulos reunidos na última ceia, e ali ele institui a Eucaristia. O pão que sacia, o pão que alimenta, o pão que dá vida e o pão que é nosso. O pão é nosso, não pode ser egoísta. Se nós temos o pão que dê suficiente à nossa família, ali do dia, hoje nós temos um pão, temos 5 pães, dá para comer 3, dá para doar 2. Por que não doar 2? Por que não partilharmos com o irmão que não tem? Quantas famílias na nossa capital, quase 15% das famílias de Vitória, estão passando dificuldade devido a esse período pandêmico, segundo as pesquisas que eu observei. Mas quantos de nós cristãos, homens e mulheres eucarísticos, estamos nos importando com esses irmãos, com essas pessoas de nossos morros, de tantos bairros humildes, a talvez aquele que é vizinho da sua casa, parede com parede, e você não sabe a dificuldade que ele está passando. É preciso que esta oração do Pai Nosso, essa oração que ela nos ajuda e provém de uma evidência de muitas coisas, de muitas realidades, de muitos sentimentos em nossas vidas. Por isso, irmãos e irmãs, ao pedir ao Pai o pão de cada dia, é pedir que Ele nos ensine a fazer justamente e juntamente com muitos homens e mulheres essas boas ações. Porque muitos que não têm coragem de nos procurar na igreja por vergonha, muitos que às vezes por dificuldade de se aproximar, por quaisquer que sejam as razões, estão nas suas preces de joelho dobrado, como que gritando ao Senhor: socorre-me, Senhor. E é um chamado para você, meu irmão, minha irmã, a não ter um olhar indiferente ao seu irmão, que às vezes, talvez, precisa do pão, precisa do alimento. E observando a Sagrada Escritura, nós vemos que para muitas pessoas o encontro com Jesus, a partir de uma pergunta, Jesus não pede invocações requintadas. Aliás, toda exigência de Jesus é humana, com os seus problemas mais concretos e diários. Por isso, nós, assim, vivenciamos um período nas nossas vidas que, assim como o Papa Francisco tem dito, a preocupação dele do mundo pós-pandemia, de viver um mundo egoísta, de viver um processo de individualismo muito grande. Nós somos
convidados a observar a importância e a necessidade de partilhar o que temos, assim como aquela criança partilhou o que tinha. Partilhando o que tinha, os seus pães e os seus peixes. Assim você também é convidado a partilhar o pão e o peixe que você tem. Não sejamos egoístas. Nós somos eucarísticos. E a Eucaristia é o amor. Não julguemos os outros. Não tem por isso, porque não trabalha. Não cabe a nós julgarmos. E o Senhor diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, mas, porém, entretanto, todavia, o Senhor nos impulsiona a viver uma vida de santidade. E eu pergunto a toda esta paróquia, é possível ser santo nos dias atuais? Os santos não são aqueles que não erraram apenas. Eles erraram, mas tiveram a grandeza de reconstruir as suas vidas, de consertar o caminho, que é único, o caminho de Cristo. Por isso, o pão que o cristão pede na oração não pode ser o pão individual para a minha família apenas. Não, mas para esse irmão que está aí sentado do seu lado. Talvez você, meu irmão, minha irmã, não sabe as lutas que essa pessoa que está sentada aí no banco da igreja, próximo de você, à frente de você, tem vivenciado e tem passado. Por isso, como uma paróquia viva, como uma paróquia eficaz, clame ao Senhor neste tríduo para que o pão chegue também na sua casa, através do seu trabalho, do seu esforço, mas também chegue na oportunidade desse irmão que está do seu lado, daqueles que moram nos lugares de grandes necessidades, e a ajuda talvez ainda não chegou como deveria, nos seus lugares, nas suas casas. Não sejamos indiferentes, façamos que a multiplicação dos pães e dos peixes, ela aconteça nessa linda paróquia, na sua linda família, por onde a planta dos seus pés pisarem, porque o Senhor nunca nos deixará sozinhos. O Senhor nunca nos abandonará. Por isso, amado irmão e irmã, preocupe-se também com o seu irmão. Preocupe-se também com aquele que não tem. Porque o verdadeiro milagre realizado por Jesus naquele dia da multiplicação foi a partilha. Foi juntar, formar grupos, e ali cada um partilhar o que tinha, para ponto de sobrar 12 cestos. Se nós partilharmos, o milagre acontece. E partilhando, o milagre irá acontecer, porque só a Eucaristia, só homens e mulheres eucarísticos conseguem viver a dimensão da doação, da partilha, das virtudes teologais, da caridade com o irmão que está junto conosco. E aí nós entenderemos o tema dessa noite de hoje, Eucaristia e fome de pão e de justiça. A fome de justiça no mundo tão injusto como nós estamos vendo, alguns com muitos e muitos com poucos, com muito pouco. E lembramos das bem-aventuranças do Evangelho de Mateus, que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é ser justo? Para você que é um cristão eucarístico. O que é ser justo? Você é justo? Busca justiça? A quarta bem-aventurança nos faz refletirmos nesse momento. A justiça de Deus. O mundo não compreende, as pessoas não compreendem. Se baterem de um lado, ofereça o outro lado. Suportai-vos uns aos outros.
e a gente escuta: eu sou obrigado a te suportar, porque a palavra de Deus está dizendo não. A palavra de Deus não está dizendo esse sentido. O sentido é de você ser suporte de justiça, de apoio cristão na vida do seu irmão. Por isso, a justiça de Deus, ela não é vingativa. Se bater de um lado, não revide. Se bater de um lado, ofereça outra face. As virtudes e os valores da justiça de Deus é um coração manso, um coração sensível, um coração misericordioso, um coração cheio de perdão, de amor, de liberdade, a liberdade no Espírito Santo, a liberdade em Deus. A justiça do Senhor, que nós aprendemos na Sagrada Escritura, no Evangelho de Mateus, aqui trago como específico para esse momento, mas em toda a Sagrada Escritura, as belezas que nós aprendemos da Sagrada Escritura, os ensinamentos mais lindos que o Senhor nos deixou, para sermos justos, para não apontarmos o dedo às pessoas. O outro vive assim, o outro não merece ser digno. Quem somos nós para julgarmos de forma tão vingativa assim? Talvez ele errou, ela errou, mas o Senhor perdoa. Por isso temos o sacramento da penitência. O sacerdote, assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, absolve os pecados, desde que o nosso coração esteja arrependido. Sejamos justos, busquemos a justiça. A justiça de Deus é aquela que é obediente. Aquele homem e mulher que é obediente a Deus, ele conhece a justiça de Deus. Não pague o mal com o mal. Se alguém fez o mal para você, pague com o bem. Realize o bem na vida desta pessoa, porque o mundo é mau, diz a palavra de Deus. O mundo é mau. Mas Jesus disse: eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A justiça de Deus é a justiça do amor. Pai, o Senhor na cruz nos ensina. Quando zombaram dele, colocaram vinagre em sua boca, ele disse: Pai, Abba, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Prova de amor maior não há do que dar a sua vida pelo irmão. Vive a justiça, não a vingança, porque a sabedoria carnal é o amor eros, é o amor do prazer. Mas a sabedoria divina é o amor ágape, puro, de Deus para conosco. A sabedoria carnal é o amor pelo prazer apenas. Mas a sabedoria de Deus é o amor puro. Estamos encontrando muitos cristãos abandonando a igreja por processo de sentimentos de vingança, de mágoas, de ressentimentos, de tantos sentimentos ruins contra o padre, contra o diácono, contra tantas e tantas pessoas. Mas sejamos mansos e humildes de coração. A mais perfeita devoção é aquela pela qual nos conformamos, unimos e consagramos mais perfeitamente a Jesus Cristo. Cuidado, viu? Se você acha que já conhece tudo, que é mais santo, que pode julgar alguém, não cabe a você. Essa justiça não é sua.
O que cabe a você é amar o seu irmão com as suas diferenças, com os seus erros, com as suas dificuldades. Deus abençoe você e sua família. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui partilhando todo esse momento, todo esse tema magnífico, rico, de grande valor para a nossa vida de fé. Agradeço ao reverendíssimo Padre Fernando pela confiança, assim também a todos os paroquianos, todas as pastorais vivas desta igreja, e aqui, em especial conosco, a Pascom, que faz um belíssimo trabalho, fazendo todo esse momento de evangelização chegar a todos os lugares do mundo, que nem mesmo ela tem dimensão aonde pode chegar. Então, Deus abençoe a cada um de nós. Então, assim pedimos as bênçãos do Senhor, para que sejamos iluminados pelo seu caminho, que é único, para vivermos a dimensão eucarística, para vivermos a dimensão da partilha do pão e a partilha da justiça, a sede de justiça pelo amor. Eu, Diácono Fabrício, aqui provisionado na Paróquia São José, Maruípe, vizinho de vocês, me alegro muito por sempre estarmos em comunhão e sempre estarmos juntos. Inclinai-vos para recebermos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Um abraço. Tchau.